os nossos olhos. Pode apagar. Pode. Vamos fechar os nossos olhos, relaxar o corpo físico, ir soltando o pescoço, os ombros, os braços, deixando o tronco, as pernas, os pés relaxarem, sentindo esse amigo que é o nosso corpo, mais relaxado, sentindo a bênção de nós termos um corpo físico que anda, que vem, que vai, que volta, que pensa. E assim, vamos imaginando que uma luz intensa, brilhante, vem do alto, como um holofote que vem iluminando toda a nossa cabeça. Essa luz entra pelo nosso coronário, que está no topo da cabeça, e vai higienizando e renovando toda a caixa craniana, pescoço e descendo pela coluna, enviando mensagens de paz e de amor. E nesta vibração tão gostosa, vamos sentindo a presença do nosso mentor, o nosso anjo da guarda, que vai nos abraçando. E essa luz então vai envolvendo a nós dois, cada um de nós com seu mentor. E neste abraço gostoso, que reconforta, que traz energia, com o coração aberto, cheio de amor, vamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Hoje é o primeiro dia que eu não tomo Rivotril. Passiflora. Primeiro dia. Eu já tô meio barriga doendo. Porque geralmente a gente que está aqui é muita responsabilidade, né? Mas a gente, nos cursos que a gente tem aqui na casa, a gente aprendeu que quando a gente está aqui, a espiritualidade sempre ajuda. Nós não estamos sozinhos nunca. Então é nisso que eu me agarrei. Eu não estou sozinha, eu estou muito bem acompanhada. Você está ouvindo? Está para ouvir perfeito. Eu estou muito bem acompanhada. Então, eu estou assim, botando todas as minhas forças, vai dar tudo certo. E eu vou começar o estudo de hoje, gente,
está estudando esse livrinho, que é um livro maravilhoso, que ele chama, vale a pena sempre a gente relembrar, ele se chama Jesus no Lar, e o capítulo é o 23, Os Mensageiros Distraídos. Mensageiros distraídos, exatamente, que somos todos nós. E eu vou começar, há muito tempo eu não faço isso, tá, gente? Mas eu não sei, às vezes a gente programa uma coisa e chega aqui a outra totalmente diferente. E eu vou começar com uma poesia muito singela, chamada As Meninas. Não está no meu script, mas alguma coisa me falou para eu falar ela. E ela é da Cecília Meirelles, essa poetisa maravilhosa. E ela traz uma mensagem muito singela, que tem muito a ver com o tema que a gente vai abordar e vai falar hoje. Ela diz assim: Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina, e Maria olhava e sorria. Bom dia. Arabella foi sempre a mais bela, Carolina a mais sábia menina, e Maria apenas sorria. Bom dia. Pensaremos em cada menina que vivia naquela janela. Uma que se chamava Arabella, outra que se chamou Carolina. Mas a nossa profunda saudade é Maria. Maria, Maria que dizia com voz de amizade: bom dia. Percebem, meus queridos, como que é diferente, como que nós somos atraídos pelas energias que a gente exala? Pergunta: se a gente vibra negativamente, a gente vai atrair coisa boa? Não. Se a gente vibra coisa boa, a gente atrai coisa boa. É impossível a gente plantar, a não ser que vocês tenham uma fórmula mágica, porque eu não tenho. A não ser que a gente plante, é impossível plantar cravo para a gente colher rosas. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre a importância da oportunidade que nós temos diariamente. Porque nós somos eternos reclamões. A gente reclama de tudo. A gente reclama do dia, a gente reclama do tempo, a gente reclama da nossa saúde, a gente reclama do corpo, a gente reclama dos filhos, a gente reclama do marido, a gente reclama da sogra. Sogra. Nós somos eternos reclamões. E o que a gente precisa? A gente precisa. Isso não significa que a gente tenha que ser bom, ser perfeito, porque não é essa a proposta. Não é isso que Jesus quer. Ele quer que nós nos esforcemos para melhorar. E o nosso texto hoje, ele fala exatamente disso, das oportunidades que temos na vida e que na maioria das vezes a gente deixa escapar pela nossa invigilância, pelo nosso temperamento explosivo, pela nossa falta de paciência e tolerância. E ela nos revela, ela nos diz o seguinte, o título é Mensageiros Distraídos. Jesus nos conta que eles estavam ali falando, na casa de Simão Pedro, os apóstolos estavam ali falando das verdades do farisaísmo. O que os fariseus, eles viviam muito a lei mosaica, aquela lei de Deus, eles acreditavam aquilo piamente, né? Então eles viviam aquilo a ferro e fogo, né? E aí Jesus, observando aquela conversa, mais uma vez ele vem amorosamente contar uma historinha, que ele nos revela o seguinte. Ele fala que havia eu vou contar com as minhas palavras, né? Havia um senhor que recebeu uma notícia de que em outras terras que ele tinha, muitas pessoas, muitos servos, muitos empregados, muitas pessoas que trabalhavam para ele,
acometidos de uma febre terrível, uma praga, de uma peste, estavam muito doentes. E ele ficou muito preocupado com tudo isso que estava acontecendo. E de imediato ele lançou mão de um socorro, se socorrer esses meus funcionários, né? E aí ele pensou e chamou alguns servos de toda a confiança dele. Eu quero frisar bem essa questão da confiança, porque a confiança é uma coisa que você deposita nas pessoas, que a gente espera que ela cumpra, ou que ela te forneça, ou que ela suceda de maneira boa, né? Mas nem sempre isso acontece. Por que isso nem sempre acontece? Porque nós somos espíritos em evolução. Nós erramos a todo instante. Todo instante. E não é porque a gente está aqui bonitinho, a velhinha está ali dando o estudo dela, falando, ela é perfeita, ela não erra. Gente, no final daqui eu vou contar o que aconteceu hoje comigo. Eu vou contar porque isso foi um testemunho muito legal, um aprendizado, que para mostrar para vocês que vale muito a pena a gente estudar. Porque além do conteúdo, é como se a gente criasse no nosso derredor uma proteção quando a gente é acometido dessas coisas ruins, que a todo instante isso pode ocorrer, não é só comigo, não, qualquer um de nós. Mas a nossa atitude é tudo. É o que não nos deixa levar um fardo maior, não é? Porque isso não diz respeito só a gente, diz respeito com quem estamos, com quem lidamos, o que falamos, como procedemos e o que fazemos. Então ele chamou, voltando aqui para o ensinamento, ele chamou umas pessoas mensageiras de confiança dele, né? E pediu que eles fossem até lá levar algum remédio, levar providências, para que eles pudessem se curar, essas pessoas. Né? Ele teve todo o cuidado, todo o carinho. E reuniram-se as pessoas, quando eles foram convocados, esses mensageiros, eles se sentiram, puxa, meu Senhor lembrou de mim. É legal, né, a gente ser lembrado dessa forma. Ele confiou em mim uma tarefa a ser cumprida. Então, esses mensageiros se reuniram, eles saíram e depois que eles receberam todas as provisões, tudo aquilo que eles deveriam fazer, eles saíram, pois foi só sair do palácio, da terra, da onde eles se encontraram, foi botar o pezinho na rua, que tudo começou. O que aconteceu? Uma briga de ego. Primeiro eles começaram um impasse de que vão pela montanha, o outro queria ir pela terra, o outro queria ir por um caminho pelo rio. Já começaram a não se encontrar nas opiniões, né? E quando a gente não se encontra numa opinião, quando a gente está num grupo, que a gente tem um propósito, que o propósito que eles tinham era o quê? Levar suprimento, ajuda para aquelas pessoas que estavam morrendo, elas estavam padecendo por uma peste ou por uma doença, enfim. E qual foi mesmo o primeiro pedido do mestre, do Senhor? Eu preciso de ajuda, eu posso contar com vocês? Pode. E a primeira chance teve esse primeiro impasse. Com tudo isso que aconteceu, eles não chegaram a lugar nenhum. Por quê? Porque a briga do ego não é melhor ir por aqui, não porque eu sei que é melhor ir por ali. Eles não entraram num comum acordo. Os suprimentos foram se esvaindo, foram se perdendo, né? E as pessoas lá sucumbindo, esperando o auxílio e nada.
eles brigavam, eles se desequilibravam, até morte teve entre eles, né? Quem de nós nunca também passou por isso? Você vai com um sentido, você vai com um princípio e você não consegue chegar até ele, porque no meio do caminho acontece alguma coisa, geralmente através da nossa invigilância, mas também da nossa forma da gente optar pelas influências menos evoluídas, mais tendenciosas, mais gananciosas, porque é o plano que a gente vive. Então essa vigilância é muito difícil a gente ter. A vigilância necessária para que a gente possa seguir é muito difícil, não é fácil, porque tem sempre um anjinho bom, mas tem vários anjinhos ruins nos intuindo. E geralmente, a gente, não querendo, a gente tende para as energias menos positivas, né? Por isso a importância do estudo, por isso a importância da oração, por isso a importância do comprometimento, de você saber separar joio de trigo. Qual foi a minha proposta? Não foi de ajudar? Não foi de servir? Eles fizeram isso? Não. Eles se embaralharam no meio do caminho e perderam a oportunidade. Porque estar encarnado diante de todos os nossos problemas, porque não é só eu que tenho problema, não, todos. Aí a gente pega na internet e vê aquela família margarina, né? Ou então vê aquelas blogueiras lindas, maravilhosas, aquele pessoal que só posta coisa linda. Gente, isso não existe. Isso é história da carochinha. Isso é para ganhar like. Sabe quantos likes? É like. Mas é um like ilusório. Um like que a maioria das pessoas hoje gosta de observar. Sabe que essa semana eu me peguei, eu sou muito policiada, eu brigo muito comigo. Então eu estava com a minha filha e a outra também, a outra chegou e ela trabalha nesse negócio de moda. Likes! Mas ela não é blogueira, nada disso, ela pesquisa muito. E aí eu acabei. A gente, nesse negócio de Instagram, a gente acaba se envolvendo e saindo do rumo. E eu tinha um estudo para fazer. E eu saí do estudo. Daqui a pouquinho eu ouvi, graças a Deus, eu acho que eu tenho alguém aí em cima gosta de mim. Isso eu tenho certeza. Ele falou assim, como o que aconteceu hoje, que eu vou contar para vocês o que aconteceu. Alguém falou assim para mim, olha só, não é para você estar olhando isso, você tem coisa mais importante para fazer. Vai se instruir. Sabe aquele puxão de orelha que te dá, que você... Porque a gente cai. Eu caio. Todo mundo cai. Isso acontece. O importante é que a gente, pelo menos alguém ali chegou, me alertou. E eu, ávida, estava meio esperta para aquilo, na verdade. Eu não posso perder as minhas horas. Claro que você não vai... não vou mais olhar nada do mundo, eu vou me abster a olhar qualquer tipo de notícia, ou de fofoca, ou de moda, sei lá, o tipo de gosto que cada um tem. Isso não significa que a gente não tenha que cuidar de nós, do nosso espírito. Por quê? Porque seremos chamados. Seremos chamados. Seremos chamados na família, com aquele filho difícil, com aquele acidente que acontece de repente, com os nossos maridos, com os nossos companheiros, com todo o ciclo familiar, o nosso trabalho, se somos demitidos, se temos um chefe muito ruim. O importante, meus queridos, é estarmos a postos, é nos colocarmos à disposição
de nos conhecermos e de sabermos até onde podemos ir. Isso é muito importante. Até onde a gente pode ir. Porque a gente acha que se conhece. E de repente acontece uma coisa que você sai do prumo e aquilo ali te cria um mal-estar, um rancor. Porque todos esses nossos sentimentos, até mesmo o perdão que é libertador, é difícil para a gente dar. Eu vou contar o que aconteceu hoje. Eu estava indo buscar a mocinha ali e eu parei numa farmácia e comprei um determinado negócio que era, eu vi lá o preço, era R$19. E eu comprei 2. E quando bateu, eu paguei e vim embora. Quando eu cheguei no carro, eu olhei a nota, ele me cobrou R$22 por cada um. Ou seja, eu levei 2, eu tinha R$6 de diferença. Mas eu fiquei, porque a gente se engana, né? Eu falei, será que eu vi errado? Aí eu peguei a nota, fui lá dentro, olhei o negócio, eu realmente estava certa, né? Ele me cobrou errado e eu fui, olha, o preço é esse aqui mesmo? E a pessoa falou assim, não é esse, mudou. Eu falei, mas tá aqui, né? Eu peguei o preço, para vocês têm que fazer por esse preço, pela lei do consumidor. Não, a gente vai fazer por esse preço. Aí eu, para facilitar, eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar mais um e vou aproveitar esse preço. E peguei o negócio. Pois o rapaz criou uma confusão comigo. Ele queria que eu pagasse, quer dizer, eu ia pagar o preço cheio de novo e depois ele ia me devolver. E o que eu queria? Eu falei, não, meu amigo, eu não quero que você me devolva. Eu quero que o senhor fique com o dinheiro e desconte. Mais fácil. Gente, ele não entendeu isso. Ele não entendeu. Ele foi desaforado e eu também. Eu também, mas eu não fui tanto, porque eu já melhorei muito. Eu era mais desaforada. E aquilo criou um impasse, uma coisa tão ruim. Ele ficou tão mal-humorado, ele era o gerente. Ele ficou tão mal-humorado. E eu também estava naquela onda quando, de repente, pela graça de Deus, por isso que eu estou falando que deve ter alguém muito bom. Por isso, gente, que eu faço propaganda mesmo da doutrina espírita, porque ela é consoladora. Quando a gente se instrui, ainda que pouquinho, porque ainda tem um camundo aí pela frente para eu poder evoluir. Nossa, todos nós. Mas isso é tão bom, isso ajuda tanto, que naquela hora eu senti uma coisa tão ruim que eu me lembrei daquela história do Chico, quando o Emmanuel aparece para ele e a irmã dele mata o cachorrinho, né? Vou sacrificar o cachorrinho, porque o cachorrinho estava muito velho. Não sei se vocês já escutaram essa. O Chico tinha um cachorrinho que era muito velho. Aí a irmã dele, com pena do Chico, vai lá e sacrifica o cachorrinho. E o Chico fica com uma mágoa da irmã. Aí o mentor do Chico, porque era operante o tempo inteiro, o Emmanuel chega para ele e fala assim, olha, Chico, não está dando para a gente trabalhar, porque você está com uma mágoa aqui. Eu, em frações de segundos, naquele passe que ele estava comigo, quando, gente, eu tenho um pouquinho de sensibilidade, quando ele levantou o olho para mim, aquilo ali foi um dardo horrível no meu coração. E aí eu olhei aquilo, alguma coisa me alertou e falou assim, Vera, não é assim. Olha a vigilância. Foi exatamente o que faltou para esses servos de confiança, a vigilância. Porque no momento de raiva é muito difícil você ter essa ponderação, essa vigilância. E eu, não que eu seja a última bolacha do pacote, que não sou mesmo, eu não estou nem no pacote, entendeu? Mas assim, a importância da gente ficar esperto, ficar perceptivo para esse tipo de coisa. Eu saí naquela coisa, peguei ele só, aquilo foi vibracional, gente. Eu peguei o pacote, fui pro carro. Quando eu cheguei no carro,
Eu estava atrasada para pegar ela, eu tenho hora para pegar ela. Eu comecei a passar tão mal por conta desse tipo de vibração, disso que a gente angaria, porque a raiva, ela é nociva, ela se materializa no corpo, primeiro no espírito, depois no corpo. E é sobre isso que eu estou falando. No caminho, eu comecei a rezar, a pedir a Deus que me libertasse daquilo, e eu me lembrei do que o Chico fez, do conselho que o Emmanuel deu para o Chico. Chico, olha só, você não pode fazer isso. Você vai lá, compra, vê uma coisa que ela mais gosta, não é isso a história? E dê a ela. Mas e como é que eu ia lá? Eu não sou tão evoluída a ponto de ver o que ele mais gosta. Mas eu pensei rapidamente. Eu passei em frente a uma loja americana. Gente, eu não estou falando isso. Ah, velhinha, você é muito por pureza d'alma. Eu estou falando isso para a gente ver como a doutrina ajuda a gente, porque eu não faria isso em hipótese alguma. Muito pelo contrário, talvez eu ficaria ali alimentando aquele dardo, aquele jato ruim, aquela influência ruim que estava me fazendo mal e ia fazer mal ao moço também. E eu parei e comprei uma caixa de bombom. Eu vou voltar lá, vou pegar da pia, vou voltar lá e vou pedir. Não estava errada, vou pedir desculpa a ele. Olha, foi o que eu peguei, aí ela falou assim, a caixa de bombom é pra mim? Eu falei, claro que não. Aí voltei, ela falou, posso comer o bombom? Eu falei, não, essa caixa você não mexe, minha filha. E eu parei lá, e eu saltei do carro e falei, onde está o José? O nome dele é José. Aí ele estava no meio do caminho do corredor, gente, um olhar assim, quando ele me viu, ele falou, pronto, essa mulher veio me matar. Aí eu parei na frente dele com a caixa de bombom e falei assim para ele, José, me desculpa. E ele olhou para mim e falou assim, imagina, minha senhora, olha isso. Eu que peço desculpa. Não, você estava querendo falar uma coisa, nós não nos entendemos. Como que aconteceu com isso? Com esse grupo de mensageiros que tiveram uma lição e que se enrolaram todos, que não perceberam a essência, não perceberam a mensagem que eles tinham que fazer. E eu ali falei, você me desculpa. Aqui, ó, trouxe uma caixa de bombom para adoçar o seu dia. E eu posso apertar sua mão? Apertei, você me desculpa. Não, a senhora, por favor. Aquilo, gente, é libertador. Libertador. O perdão é libertador. Tanto para quem dá, quanto para quem recebe, enfim. E eu hoje estou aqui contando essa historinha que tem muito a ver com essa passagem, para que a gente possa aproveitar as oportunidades. Porque os caminhos, eles já estão estabelecidos. É porque os nossos véus faz com que a gente não consiga enxergá-los. Quando a gente está assim num desespero muito grande, o desespero ele não alivia. Isso não significa que eu sou uma pessoa extremamente... Não, olha aí. Mas eu digo o seguinte, receita boa a gente passa adiante. Instruam-se. Porque eu jamais faria isso sem um pequeno aprendizado que eu tive. E isso me trouxe bons frutos, com toda a certeza do José também. Uma semana abençoada para vocês, que a gente possa aproveitar as oportunidades com muita consciência e com muito amor. Fiquem com Deus. Então, gente, diante dessa lição, né, de amor que recebemos, estamos aqui felizes, porque estamos aprendendo o que Jesus nos ensinou, que é a humildade, que é a consciência
do que fazemos, do que não fazemos. Mas é assim que vamos agora fazer. Como eu disse, o fazer é ir buscar aquilo que Jesus nos ensinou, usando nossa consciência para o bem. Diante de tudo que recebemos agora, essa lição de amor. É conviver com Jesus. E vamos agora fazer as nossas doações. Todos nós somos capazes de emanar as nossas vibrações que está dentro de cada um de nós, porque vem do nosso coração, e ali está a semente do amor. O amor que o nosso Pai nos deixou como herança, que é o nosso aprendizado. Fazer com que esse amor se manifeste em cada um de nós, a cada dia, a cada segundo e a cada momento que precisamos trabalhar para Jesus. E eu digo que nós temos nosso DNA, essa luz divina, que é o DNA do nosso Pai. Então vamos aproveitar tudo isso que recebemos, vamos expandir os nossos pensamentos e vamos buscar uma energia que vai favorecer aonde vamos levar. Já recebemos essa luz no início da abertura nas nossas cabeças. Ela continua em nós. Vamos agradecer também por ela estar conosco e fazer o que nós precisamos fazer. Amor. Vamos doar amor a toda a humanidade. Todos aqueles que estão em dificuldades, que eles possam sentir essa presença em cada um deles, porque os mensageiros de Jesus levam essas energias nossas para todos aqueles que estão precisando nesse momento. Vamos agora vibrar pelo nosso lar. Vamos aproveitando ali, adentrando a casa. Vamos sentir essa energia de Jesus, de Maria, abençoando o nosso lar. No nosso lar temos dois lares: o lar espiritual e o lar físico, que é a nossa casa. Ali plantando o Evangelho de Jesus, nós vamos fazendo a nossa parte. E essa luz que está em nós nesse momento está circulando aqui pelas casas de repouso, pelas crianças, pelos jovens e pelos que estão ainda com o aprendizado que recebemos agora. E a cada instante nós temos esse aprendizado. Vamos emanar essa energia também para toda a natureza, toda a fauna,
junto, um grande círculo de amor, abraçando tudo isso que está em volta de nós. E vamos deixando essa energia, todo o universo, imaginando Jesus em cima do nosso planeta, emanando luz a cada instante, para que possamos cada dia mais ser pessoas melhores. Que fiquemos em paz, que retemos uma boa semana e vamos aproveitar essa semana para amar, orar e vigiar nossos pensamentos. E que assim, com esta emanação de amor que recebemos nesta casa bendita, é que vamos sair daqui levando tudo isso que recebemos e essas energias que está em nós e fazer lá fora, aprendendo e fazendo. Nossos irmãos, principalmente aqueles que estão mais próximos de nós. Vamos agora abraçar a toda a humanidade, um círculo de luz, para que eles possam cada dia mais sermos melhores. Que assim seja, graças a Deus. Pode deixar que deve ficar. Olá, pessoal. Ai, eu não sei por onde eu começo. É isso aí que a Vera falou, essa constante vigília sobre nós mesmos. Começar a considerar que nós somos, antes de tudo, espíritos, né? Espírito velho, calejado, e começar a respeitar mais esse espírito que ganhou de Deus um anjo. Quem lembra daquela oração que a gente recitava quando a gente era criança? A oração do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a mim me confiou a piedade divina, sempre rege, me guarda, me protege. Amém. Deus deu um anjo para cada espírito. E esse anjo acompanha esse espírito eternamente. E cada um de nós temos um. E a gente raramente se lembra dele, não é? Então são aos anjos que nós vamos agradecer. São Miguel Arcanjo, que está tão aí presente. Afaste de nós todos as maldades que estão aí também tão presentes, né? Difícil de afastá-las, essa luta aí do bem e do mal que se trava. Vamos orar sempre pelo nosso anjo da guarda, para que ele proteja os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são nossas palavras, e os pensamentos e as palavras somos nós. Ao nosso Mestre Jesus Cristo, agradecemos por fazer parte do nosso dia a dia. A Maria, nossa mãezinha, acolhedora, carinhosa. Vamos tentar sentir com o nosso espírito sempre a presença dela ao nosso lado. Estejamos aqui na próxima semana e que cada hora, cada minuto de cada dia dessa próxima semana a gente se lembre de todos esses companheiros que nos protegem e que nós precisamos respeitar e lembrar deles sempre. Vamos pedir ajuda a São Francisco de Assis,
houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Desejo que vocês voltem para casa. Vou falar uma coisinha. Nós somos tão falíveis que eu esqueci de contar o final da história. Acontece, rapidinho, acontece que os mensageiros escolhidos chegaram lá e o que aconteceu? Eles estavam todos mortos. É aí que a gente vê a importância das horas e a importância que nós temos em tudo aquilo com a oportunidade da vida. Eles foram escolhidos, tiveram a honra, a briga de ego, o orgulho da vaidade, eu sei mais, o outro sabe menos, e ninguém se encontrou. E o propósito que foi levar o remédio, a ajuda, não chegou. Então, façamos das nossas vidas oportunidades, sejamos obreiros, primeiro de nós mesmos, para que a gente possa também saber ajudar o nosso próximo, que está ali do nosso lado. Tá bom? Beleza. Boa semana. É igual.